Olá, meus queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe a cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para essa meditação do Senhor. E hoje nós celebramos, a igreja celebra o 25º domingo do tempo comum. Então abra o seu coração. Este é o momento que nós devemos permitir que essa palavra entre na nossa vida. Lembrando que nós estamos ainda no mês de setembro, mês dedicado à Bíblia. Um mês dedicado à palavra de Deus, onde nós devemos ler mais, ouvir mais e, claro, deixar que ela entre no coração. Para que essa palavra, assim como uma semente plantada, possa germinar, crescer na nossa vida. Que essa palavra, então, possa crescer em seu coração, crescer no meu coração e permitir que nós possamos ser levados, conduzidos por Jesus Cristo. Então abra o seu coração. Vamos ouvir o Evangelho de São Marcos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando os seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. E eles matarão, mas 3 dias após sua morte ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhe: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-se no meio deles e, abraçando, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, que alegria poder estarmos aqui mais um domingo do Senhor, onde nós celebramos esse 25º domingo do tempo comum. Estando ainda nesse mês da Bíblia, onde cada dia mais a gente vai lendo a palavra de Deus, vai permitindo que ela entre na nossa vida e entrar de uma forma de mudança, né? Nós temos que, de fato, sermos transformados. Senão não adianta nada tudo que nós fazemos, tudo que nós ouvimos, o tanto que nós lemos, né? Às vezes nós cometemos muitas falhas de achar que para entrar no céu nós temos que se preocupar talvez com certos procedimentos, com certas tradições, né? Então, por exemplo, se eu errar alguma coisa litúrgica, se eu não sentar à mesa com a minha família para jantar, né? Então, algumas tradições que nós colocamos na nossa vida que são importantes, mas que não são essas coisas que vão nos levar à eternidade. Nós estamos ouvindo os evangelhos, né, e Jesus nos mostrando, né, se nós queremos estar com Cristo, tome a sua cruz e segue-me. Jesus que vem curando, Jesus que vai passando, Jesus que vai entrando na cidade, Jesus que está a caminho. Então é esse Jesus que de fato vem nos mostrando como é fácil estar com Jesus. O problema é que Jesus passa na nossa frente, Jesus está conosco e nós não percebemos. Hoje, Jesus, novamente, então aqui, com os discípulos, né? Jesus novamente vai ensinando os discípulos, né? Que ia sendo entregue na mão dos homens, que eles o matarão, mas após 3 dias ia ressuscitar. Enfim, novamente os discípulos não compreendiam nada do que Jesus estava falando. Porque ainda assim os discípulos, os apóstolos de Deus, né,
acreditavam um reinado todo-poderoso, veriam um Messias, e esse Messias seria forte para lutar na guerra, né? Vencer todo esse povo da escravidão. Então, quer dizer, eles achavam de alguém forte, né? Com vontade de batalha, com esse sangue de querer a matança. Mas não, Jesus totalmente ao contrário, Jesus trazendo o amor, a paz. E eles não entendiam. Então a palavra diz que hoje Jesus estando em casa, né? Porque nesse caminho para a sua casa em Cafarnaum, Jesus que ali foi para a sua casa, Jesus nasceu, claro, em Belém, mas depois Jesus foi para Cafarnaum, ali ele começa a sua jornada, né? De peregrinação. Então ele estando em casa, porque nesse caminho que eles estavam indo, ali os discípulos atrás de Jesus, né? E a gente já falou sobre isso. Se nós queremos seguir a Cristo, tomar essa cruz, estar atrás de Cristo. Jesus deve estar na nossa frente, Jesus deve estar na nossa vida, né? Nos conduzindo a Deus. Então eles estavam atrás, Jesus na frente, indo em direção a Cafarnaum, a sua casa, né? Mas ouviu aqueles murmurinhos que eles conversaram. E claro que Jesus conhece o nosso coração, Jesus conhece a nossa vida, Jesus sabe de tudo, Ele é Deus. Mas eles estavam lá atrás conversando, né? E qual era essa conversa? Exatamente, eles discutiam quem seria o primeiro, né? Nesse reinado. Quem ficaria sentado do lado direito, quem ficaria sentado do lado esquerdo, quem seria o primeiro neste reinado de Jesus? Meus queridos irmãos e irmãs, quantas pessoas hoje querem ser o primeiro? E não é pecado, né? Nós queremos estudar para conhecer, saber, chegar ao topo, porque é no trabalho, é na escola, nós queremos mostrar que somos bons, né? Que é uma coisa boa, não é ruim. Mas o problema aqui é que a discussão, a maldade, o desejo, a raiva, a inveja toma conta do ser humano. Porque eu quero ser o primeiro para desfazer do outro. Eu quero desfazer daquele que talvez me prejudicou. Quantos de nós, né, temos esse desejo? Parece ser que se eu fizer isso, vai me encher, né? Vai me honrar, e eu vou poder esfregar na cara daquela pessoa, por conta de queremos ser os melhores. E aí nós começamos a deixar Deus de lado para querer colocar ao nosso coração, a nossa vida, essas coisas terrenas. Então os discípulos queriam saber quem ficará lá, quem ficará aqui, quem que vai dominar isso, quem vai mandar, né? E hoje, como nós já ouvimos, né, que o que torna impuro o nosso coração é o que sai de dentro. Exatamente isso, o que eles estavam fazendo, porque saía de dentro do coração. Eu vou querer sentar àquele lado, eu vou querer mandar naquele grupo, eu vou querer fazer isso, eu vou fazer aquilo. Se nós temos que ter a humildade, nós temos que ter a humildade no nosso coração. E algo tão assim magnífico, tão maravilhoso é ver essa origem da palavra humildade. Que essa palavra em latim vem da palavra humus. Humus em latim, humildade. E o que é humus? É supostamente aquele esterco, né? Aquelas coisas que são jogadas nas plantas, que vão entrando na terra, né? Vão passando pela terra e torna de fato um grande nutriente, né? Para essa raiz, para essa planta crescer. O que é o humus então? É aquilo que fica debaixo da terra, dando força, dando energia, dando nutriente para que essa planta, essa árvore cresça com força, com sabedoria. E perceba que esse humus ninguém vê.
Ele faz todo um trabalho, né? Na vida da planta, na vida da árvore ali, para que ela cresça e apareça, mas o humus não. Ninguém sabe, ela está na terra. Exatamente isso, meus queridos irmãos e irmãs, a humildade. Nós estamos aqui para servir, ajudar ao próximo. Se hoje você quer ser o primeiro, se hoje você quer ter esse sentimento de liderança, seja o primeiro a se colocar na sua família. Vamos visitar alguém que precisa. Vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma caridade. Seja o primeiro. Se coloque em primeiro, querer ajudar o próximo, abra o seu coração. Comece a sentir o desejo de ser o primeiro em querer ajudar as pessoas. Essa caridade, seja humilde, porque Jesus diz, se nós queremos ser os primeiros, que possamos ser os últimos. Se nós que possamos ser os últimos, porque os últimos serão os primeiros, que possamos ser servos, é servir ao próximo, à família, a quem necessita. Meus queridos irmãos e irmãs, eu lembro de uma frase, e isso para quem foi militar sabe disso. Eu lembro de uma frase, quando eu estava no exército, que tinha na parede, né? Quem não nasce para servir, não serve para viver. Hoje, depois de tantos anos, eu entendo. Quem não nasce para servir, não serve para viver. Hoje, eu entendo. E eu vim a esse mundo, Deus me escolheu por um motivo, Deus escolheu você por um motivo. Para servir aqueles que mais precisam, aqueles que mais necessitam. Nós viemos ao mundo para servir ao próximo com humildade. Se nós queremos chegar então a esse reinado, ao reino de Deus, nós temos que servir ao próximo. Nós temos que ser humildes. O que adianta estarmos na igreja? O que adianta ouvirmos essa palavra de Deus? O que adianta escutarmos, lermos a palavra de Deus, se nós não somos pessoas humildes? Pessoas que não sabemos ouvir as pessoas. Pessoas que nós não sabemos ajudar as pessoas quando mais necessitam. Será que nós estamos de fato realizando o que Cristo nos pede? Jesus finaliza para eles assim, traz uma criança, né? Coloca no meio deles e diz, quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. Quem é essa criança, meus queridos irmãos e irmãs? Naquele tempo as mulheres e crianças, né, não eram reconhecidos, não tinham valor perante a sociedade. O homem não valorizava as crianças e as mulheres. Que situação triste, né? Que ainda assim, muitas pessoas desrespeitam as mulheres, as crianças. Mas Jesus mostra o quanto é valorizado, porque cada um de nós somos todos iguais perante a Deus. Nós somos irmãos. Então Jesus traz essa criança hoje dizendo que quem acolhe essa criança, quem acolhe essa pessoa que está na rua, quem acolhe esse viciado, quem acolhe esse drogado, quem acolhe essa pessoa que está nervosa, que está gritando, aquele que está doente, aquele que está enfermo, quem acolhe essas pessoas que estão afastadas da sociedade, Jesus diz, é a mim que está acolhendo. Hoje, Jesus nos dá mais uma lição maravilhosa de humildade. Se hoje você ainda sente esse desejo de querer, de poder, de querer mostrar para as pessoas que você tem, ou deixa de ter, mas que você tem, que você possui, sabe? Essas coisas de mundo terreno, que hoje é o que mais nós escutamos. Quantos? Nós estamos conversando com as pessoas, e as pessoas dizendo, eu comprei isso, eu comprei aquilo, eu gastei, eu viajei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, como se fosse um desejo de colocar um ar de superioridade em cima da outra pessoa. Meus queridos irmãos e irmãs, torno a dizer,
a cada um de vocês. O que vai nos levar à eternidade é amar verdadeiramente a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Desejo para o próximo, cuide do próximo como se fosse a sua vida. Ame mais, aproxime-se mais das pessoas que necessitam. Dê o seu afeto de amor, carinho. Traga esse amor a essa pessoa que necessita, esse desejo de ajudar, mas que seja do coração, né? De dentro do coração. E não por se aparecer, e não por mostragem, porque Deus conhece o nosso coração. Ele conhece o meu, Ele conhece o seu. E pode ter certeza, meus queridos irmãos e irmãs, um dia nós nos encontraremos na eternidade, mas para isso, que possamos ser pessoas humildes, amando a Deus e ao próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.